Sejam muito bem-vindos ao Bastidores da Loucura, pessoal. Eu sou Samuel. Hoje eu estou aqui para o retorno do quadro 5 Motivos. Aquele quadro aqui no canal em que eu recomendo ou uma série ou um anime que não é tão falado assim e dou 5 motivos para vocês assistirem. Porque não vai ser sobre ou um anime ou uma série. Na verdade, vai ser sobre um livro, mais especificamente uma saga de livros. A saga de livros do Magistério. Eu li essa saga recentemente, foi um achado no TikTok e assim, foi um achado muito bom e eu acho um absurdo que essa saga não é comentada, porque tipo, ela é muito boa e além disso, ela foi escrita por autores de peso hoje em dia, então eu realmente não entendo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tá, mas do que afinal se trata essa saga de livros Magistério? Essa é uma saga de 5 livros que foi escrita por duas autoras, a Cassandra Clare, que se você não sabe, é a autora dos livros Shadowhunters, e a Holly Black, que se você não sabe, é a autora dos livros do Príncipe Cruel. Nessa saga nós vamos acompanhar a história de Calum Hunt, um menino de 12 anos que descobre que é um mago. Na verdade, ele já sabia que era um mago, assim, há um tempo, desde que ele era criança, porque o pai dele também era mago. E com a idade de 12 anos, ele já estava apto a estudar na escola de magia daquele universo, o Magistério. E assim, você que já viu esse tipo de história, tipo de fantasia com escolas de magia, você deve estar pensando, ele deve ter ficado muito feliz, né? Afinal, a empolgação, descobrir que é um mago, estudar magia, ir para uma escola, ver criaturas mágicas, tudo isso é muito incrível, né? Então, pro Calum não é não. Na verdade, ele tem muito medo de ir para o magistério porque o pai dele a vida inteira disse que aquele lugar é um lugar horrível e disse que os magos são pessoas horríveis que causam ruína e que o Calum não deve confiar em nenhum mago. Tipo, o homem ficou fazendo terrorismo mesmo para a criança não querer ir pro magistério. E justamente por isso que no primeiro livro, o Calum, ele tem que fazer um teste para entrar na escola, né? E ele vai determinado a falhar na prova de admissão, a chamada prova de ferro, que dá o nome do primeiro livro. Só que é óbvio que ele consegue entrar na escola de algum jeito, né? E aí a gente vai acompanhar a jornada dele, descobrindo esse mundo de magia, descobrindo que ele não é tão horrível quanto o pai dele dizia, e também descobrindo os motivos do porquê o pai dele não queria que ele estudasse lá. E olha, já adianto que assim, é um ótimo motivo para ele não querer que o Calum estudasse no magistério. Mas eu não vou contar qual é. E o primeiro grande motivo para vocês lerem essa saga é que justamente a história dela é muito interessante. Já começa com essa sinopse que, eu não sei vocês, mas ela me pegou de surpresa. Tipo, ué, como assim? Ele vê uma escola de magia e não quer participar. Eu já fiquei encucado com isso. Mas, além disso, eu acho que ela foi escrita de uma forma muito boa, tanto que ela tem uns mistérios que te prendem, você fica querendo saber o que é. Além disso, o jeito que a gente vai conhecendo a escola e os personagens também é muito interessante de ver o desenrolar de tudo. Essa história é uma história que é cheia de plot twists, então tipo, eu gosto de um bom plot. Se você também gosta de um bom plot, pode ter certeza que você vai encontrar nessa saga de livros. Inclusive, menina, no primeiro livro, tem um plot twist que, meu amor, eu fiquei com a boca aberta, tipo, uns 5 minutos, sabe? Como pode isso? Então, assim, se você gosta desse tipo de história, essa saga é um prato cheio pra você. Além disso, os personagens, eu acho que eles são muito cativantes. Esse é aquele clássico livro com um trio de protagonistas, né? O Calum, como eu já falei, mas também tem a Tamara e o Aaron, que vão ser o nosso trio de protagonistas principais dessa saga. Eu acho que eles têm uma química muito legal. A forma como a amizade deles é construída nesse livro, eu achei que foi muito bem feita. O segundo motivo para você ler a saga de livros é que ela é uma saga meio curta, entre aspas. Eu não sei que vocês usam de medidor para saber quando um livro é muito grande ou quando ele é muito curto. Eu uso capítulos para decidir se um livro é grande ou curto. Tem gente que usa o número de páginas. Eu uso os capítulos porque eu geralmente leio o livro em PDF, né? Porque não estou podendo gastar mais de R$60 num livro físico, mas enfim, vamos continuar. Então, pra mim, os livros da saga de Magistério são bem curtinhos, eles têm no máximo 16 capítulos. Eu falo no máximo porque foi tipo, acho que uns 2 que tem, o resto, tipo, só tem 14. Só que isso em nenhum momento prejudica no desenvolvimento da história, na minha opinião. Ela consegue se desenvolver mesmo com a quantidade curta de capítulos, porque eles são meio compridos. Então dá para falar sobre muitas coisas, muitos acontecimentos em um único capítulo. E eu fico muito feliz com isso, porque eu estava acostumado com os livros do Rick Riordan, que, né, em Heróis do Olimpo tem um capítulo que é literalmente de 2 páginas. Tudo bem aí?
Além disso, ela é uma saga assim que é super completa, tipo, 5 livros e acabou. Isso foi a saga toda. Eu não deveria estar dizendo isso como uma coisa positiva, porque claramente as autoras escreveram esses livros e depois abandonaram essa saga pra fazer as coisas pessoais delas. Mas eu acho que é uma coisa boa, porque, né, tem lá, tá tudo bonitinho, você pode ler sem agonia de ter que esperar o próximo livro pra saber o que vai acontecer. Como eu agora que acabei de ler Pétalas de Akayama, estou agoniada por uma continuação. Ai, é uma sensação horrível. Então, se você não gosta dessa sensação, essa saga também vai ser ótima pra você, porque ela já tá completa. Pode ir lá e se servir. O terceiro motivo é que esse é um universo de fantasia muito interessante. Como eu já disse, esse é uma história que se ambienta no universo de magos, magia e essas coisas. E eu acho que nesse quesito, mesmo essa tropo ser uma coisa meio manjada, as autoras conseguiram trabalhar com isso de uma forma que é muito original, no uso da magia, que aqui é uma magia elemental, funciona com os 4 elementos, mais um quinto, que é original desse universo, que é o elemento do caos, que é um tipo de poder muito interessante. E além disso, também com as criaturas mágicas, que são muito originais desse universo. Tipo, elas são chamadas de elementais, que são criaturas que são baseadas em cada um dos 5 elementos. Só que não é aquela coisa manjada, tipo de, sabe, os elementais de vento são pássaros, os de água são peixes mágicos. Não, é tipo umas criaturas que beiram o bizarro, pra ser bem sincero. Sério, teve um elemental de ar, que é basicamente um peixe com uma bolsa no corpo que flutua e dá pra carregar a pessoa. É uma coisa, assim, muito original. Gosto desse tipo de coisa porque mesmo com um tropo meio manjado, ainda a saga tem muita individualidade. Eu já vi gente comparando essa saga com Harry Potter. Eu, sinceramente, não acho que tem nada a ver com Harry Potter. Tipo, não é só porque é sobre bruxos e tem um trio de protagonistas que é Harry Potter. Como eu disse, essa saga tem muita individualidade. Inclusive, até na escola mágica, o Magisterium, ela é muito diferente das outras escolas mágicas, tipo, desse tipo de história. Porque quando a gente pensa em escola de magia, a gente pensa em castelos, como Hogwarts, ou a escola de Little Witch Academia. O Magisterium não é assim. Ele é literalmente debaixo da terra. A escola é debaixo da terra. É uma rede gigantesca de cavernas que é cheio de coisas que podem fazer os alunos se perderem, mas também tem uns lugares que são muito legais. E não tem uma estrutura de tipo de sala de aula, tipo de cadeira, essas coisas, não. São vários bruxos que dão aula nessa escola e cada um dos bruxos pode escolher um número determinado de aprendizes. O número limite são 6. Os trios de protagonistas é óbvio que é escolhido só 3. Então eu achei essa uma estrutura muito original e muito divertida. E um jeito ótimo de esconder, né? Porque no universo de Magisterium, a sociedade humana vive junto com a sociedade dos magos. E eu achei esse um ótimo jeito de deixar o mundo dos magos escondido, tipo, muito mais prático do que ter um castelo gigantesco numa montanha e você ter que ficar disfarçando ele com magia. Já fica logo debaixo da terra mesmo, que é super escondido, só tem que esconder o portão de entrada. Super prático. O quarto motivo é a representatividade cultural da saga. Tem muitos personagens não brancos protagonizando ela por aqui. A gente já começa com a Tamara, que faz parte do trio principal e é indiana. O mestre do Kalum, do Warren e da Tamara, o mestre Rufus, que é um homem negro e homossexual. Também tem o personagem de Jasper, que é uma pessoa asiática. Então, sabe, eu acho que tem muita diversidade cultural nessa saga e eu acho isso ótimo. Além disso, eu me arrisco a dizer, mas talvez um pouco de representatividade de deficientes, tipo, de deficiência física. Porque o Kalum é um deficiente físico, ele tem uma deficiência na perna dele, que ele tem desde criança. Eu não tenho nenhuma voz de fala pra dizer se a representatividade dele é uma boa representatividade de pessoas com deficiência na perna. Mas eu acho que a dele foi muito bem feita porque, tipo, primeiro que ele não é a personalidade dele, a deficiência, mas mesmo assim ela não é uma coisa que é tipo só falada, sabe? Como acontece com alguns personagens deficientes, cuja deficiência não é nada na vida deles. Aqui com o Kalum não. Muito pelo contrário, em muitos momentos em que a perna dele dificulta um pouco a jornada, porque ela dói muito quando ele anda por muito tempo e às vezes ele não consegue correr. Inclusive ele diz que uma das magias que ele mais gosta de fazer é a magia de ar, justamente porque ela levanta ele no céu, então ele não tem que sentir essas dores constantes. Então eu acho que a representatividade dele
Foi bem feita. Me diga aí se você tem uma deficiência da perna parecida com a do Calum, se você achou que foi bem feita. O quinto e último motivo é justamente ligado ao protagonista. O fato de que os personagens são muito interessantes de acompanhar. O Calum, como eu já disse no começo, já entrou nessa saga desconfiando de tudo e de todos. Então ver o amadurecimento dele em relação a isso, ver ele conhecendo o mundo dos magos e se apaixonando por ele, eu achei muito legal de acompanhar. Principalmente o desenvolvimento da amizade deles com o Iron e a Tamara, porque no começo eles não se gostavam, afinal o Calum desconfiava de todo mundo, mas aí eles têm um momento com eles, tipo, de amizade, que eu achei muito fofo. Além disso, tem um desenvolvimento amoroso do Calum com uma outra personagem que eu não vou contar aqui, porque eu quero ver quais vão ser as opiniões. Eu achei que foi ótimo, achei fofíssimo. Mas tem gente que achou um clichê chato, não um clichê legal. Eu achei um clichê legal. Então eu vou deixar um mistério. Vão ler a saga e me digam depois o que vocês acharam do par amoroso do Calum. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque aquele menino, juro, e inclusive é outra coisa, o Calum, ele passa por umas coisas nesses 5 livros que assim, que você fica querendo torcer por ele, porque o bichinho, coitado, e querendo torcer pra que ele fique feliz. Na verdade, você se apega aos personagens, tipo, eles são muito interessantes, esse trio. Então você quer que todo mundo fique bem, você vai torcer por eles a cada momento, porque eles são muito interessantes, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo numa saga de livros. Você tem que gostar das pessoas que você está acompanhando a história. Afinal, livros são jornada, né? E se você acompanha uma jornada de uma pessoa que você não gosta, realmente isso fica muito difícil. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E curtam para gerar mais engajamento. E me sigam nas minhas outras redes sociais que estarão aqui linkadas na descrição. Eu tô muito ativo no TikTok esses dias, então me sigam lá se você gosta dos meus conteúdos. É isso! E eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!